colocamos a nossa vida diante de Ti, na pessoa do Teu Espírito Santo. E, ó Deus, nós colocamos de forma cativa, mente e coração, ó Deus, a voz do Teu Espírito Santo, ao poder da Sua palavra, sobre cada a vida aqui presente. Que o Senhor possa dissipar do nosso coração todo coração intranquilo, atribulado, inquieto, Senhor, e possa trazer, ó Deus, agora a paz que excede todo o entendimento. Leva cativa as nossas ansiedades, Senhor, diante de Ti, e nos ajude a confiar em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que a Sua voz, ela seja poderosa, Pai, porque ela é poderosa até para quebrar os cedros do Líbano. Então que ela seja poderosa para nos quebrar, para nos reposicionar, Senhor, para nos corrigir e para nos colocar no centro da Sua vontade. Eu te peço, na pessoa do Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade aqui nesse lugar e sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui alguns textos com você, antes de nós ministrarmos essa palavra, para que você entenda o que é que nós queremos estar compartilhando hoje. Provérbios capítulo 8, verso 13. Vamos ler esse texto, queridos. Provérbios 8, verso 13. Essa palavra, ela é muito confrontadora para nós. E ela nos fala, ela nos revela algumas coisas que para Deus, diga para Deus, são importantes. E esse texto ele diz: o temor do Senhor. Diga temor do Senhor. Veja o que diz essa palavra. O temor do Senhor consiste em aborrecer. Diga aborrecer. Aborrecer o mal. Mas ele diz: aborrecer a soberba. O mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O Senhor está falando algumas coisas que nós precisamos aborrecer. E essa palavra aborrecer, ela é forte para nós. E é muito ruim, né, nós sermos aborrecidos, constrangidos. Mas essa palavra, ela fala sobre isso, aborrecer o mal. Mas fala também sobre aborrecer a soberba, a arrogância. Há uma ênfase aqui para a altivez, para o orgulho, que é a mesma coisa de soberba e arrogância. O livro de Provérbios talvez seja um dos livros que falam tanto sobre isso. E ele declara, no capítulo 11, verso 2, ele diz: em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Queridos, a honra e a desonra talvez seja um dos princípios que, embora tenha sido tão esquecido durante tanto tempo, mas ainda mal compreendido nos dias de hoje, seja algo que fere a terra,
que fere os relacionamentos, que apontam, para um nível de incompreensão tão grande, que isso afeta diretamente o nosso destino, o nosso futuro. A questão de uma semeadura de desonra, porque do mesmo jeito que há uma semeadura de honra, também há uma semeadura de desonra. E essa palavra aqui, ela declara que a soberba, ela gera desonra. Eu vou deixar essas palavras para você, para que você possa, por algum momento, parar para meditar nisso. Porque são coisas muito relevantes para nós nesses dias. A soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito, ela também precede a queda. Vocês sabem disso. Então, hoje, eu quero falar um pouco sobre esse paradoxo da soberba e da humildade. Porque isso precisa ser algo de estar muito presente e nítido aos nossos olhos. E uma varredura no nosso coração, ela precisa ser feita constantemente. E agora, entrando no assunto de uma forma diferente, eu quero ler Mateus 11, a partir do verso 25. Mateus 11. E a partir do verso 25 ele diz: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos, vinde a mim todos. Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito interessante isso, porque Jesus, ele mesmo começa falando esse texto, declarando que ele estava dando graças por ter revelado alguns segredos, alguns mistérios, algumas chaves, aqueles a quem o Senhor denomina de pequeninos. Pequeninos. E ele não revelou isso aos sábios, aos instruídos ou aos entendidos, aqueles de um conhecimento alargado, mas ele revelou aos pequeninos. Mas isso nos traz uma pergunta: quem é essas pessoas que o Senhor está falando, que talvez sejam pequenas em relação a outras que são grandes? Porque
Se ele está falando daqueles que são pequeninos, talvez haja também aqueles que são grandes. E o que é ser grande, o que é ser pequeno aos olhos do Senhor? Que parâmetro é esse? Porque sabe de uma coisa? Talvez você tenha o seu parâmetro para definir quem é grande e quem é pequeno. E talvez o nosso parâmetro seja completamente diferente do que o parâmetro do Senhor. Quem é grande e quem é pequeno? Porque talvez aqui para muitos jovens aqui, né? Talvez eles tenham uma referência de que talvez Vinícius Júnior, Hendrick seja grande, seja uma referência de alguém grande. São jogadores bem-sucedidos, jovens que estouraram. Mas isso é uma referência nossa. Quais são as suas referências para definir quem são grandes e quem são pequenos? Será que tem alguma coisa a ver com aquelas que entendem mais do que as outras? Entendem mais do que as outras? Ou será que é um nível de conhecimento ou de revelação? Mas Jesus estava preparando um caminho para aqueles que de fato aprendem com Ele. Ei, Jesus estava falando de algo, apontando para um caminho. E o caminho que Jesus estava revelando é que era necessário que nós pudéssemos aprender com Ele. E aí Ele diz: vinde a mim, quem? Todos. Todos vós. E não interessa como você está. Ele não está pondo nenhuma condição para você vir a Ele. Ele diz: vinde todos. Então não há parâmetro para isso. E disse que pode vir até os cansados, os sobrecarregados, os desistidos. Enfim, vai vir todos. Mas Ele declara algo que é uma chave. E Ele diz: aprendei de mim. Você pode vir do jeito que você estiver. Amém? Diga para a pessoa: venha do jeito que você estiver. Mas tem uma coisa, escute, não é notório na nossa vida, é porque ou a gente não aprendeu, ou talvez a gente não aprendeu com a pessoa certa. Porque se você aprendeu com ele, é impossível que essas estruturas de orgulho, elas não comecem a ser quebradas dentro da nossa vida, sim ou não? Elas precisam ser quebradas e rompidas dentro da nossa vida, dentro da nossa estrutura. Porque senão nós não estamos aprendendo. Talvez com ele. Talvez você está tentando aprender com outra pessoa. Talvez você tenha uma outra referência que talvez esteja atrapalhando tudo, mas não é com ele. Porque se for com ele, ele está dizendo: olha, eu sou manso e humilde de coração. Você pode vir e pode vir aprender comigo. Amém ou não amém? Quem tem sido a sua referência para isso? Isso é uma realidade. E talvez a gente precisa entender isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu tenho começado a entrar e a mergulhar um pouco mais nisso, porque eu confesso a você, sem nenhum tipo de reserva, eu tenho uma oração que eu peço ao Senhor todos os dias, porque eu sei que eu carrego dentro em mim estruturas de orgulho que precisam ser quebradas completamente. Eu tenho ruínas dentro de mim de orgulho que elas precisam ser, porque não adianta você demolir e as ruínas continuarem ali. Porque se você demole,
se você destrói essas estruturas, mas se as ruínas permanecem no lugar, como é que você vai fazer uma nova construção? Foi isso que aconteceu quando estava se levantando os muros novamente de Jerusalém. Existia um escombro enorme que impedia a nova construção. E olha, essa noite eu quero lhe dizer, Deus quer fazer uma nova construção na sua vida, mas tem que remover esses escombros, tem que remover essas ruínas aí, tem que remover esse concreto retorcido, essas estruturas retorcidas que ainda estão impedindo que o Senhor possa levantar algo novo. Então, não depende apenas de derrubar, tem que limpar isso. Precisa limpar, e eu quero com muita clareza para você, eu preciso que Deus faça isso na minha vida. E se tem uma oração que eu faço ao Senhor, é que o Senhor me dê mansidão, humildade e simplicidade. Porque eu reconheço que eu preciso disso. Eu não sei você, mas eu preciso disso. E esses atributos, todos eles, são os atributos daquele que é o meu Senhor e Mestre, e que me convidou a aprender com Ele. E eu preciso estar crescendo nisso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, debaixo dessa palavra. A soberba, o orgulho, ele é o principal obstáculo de nós nos parecermos com Jesus. Ele é o principal. E hoje você vai sair daqui entendendo isso. Você está compreendendo? O orgulho, a soberba, ela é o principal obstáculo de você e eu nos parecermos mais com Jesus. Nós precisamos demoli-lo e nós precisamos limpar ele da nossa vida, do nosso caráter, essa estrutura. Um pensador, ele falou algo muito sábio, e ele disse o seguinte: olha, o orgulho, ele é igual a mau hálito. A gente não consegue enxergar na gente, não consegue perceber na gente, mas a gente consegue perceber nas outras pessoas. Então, o orgulho, ele declara algo dentro de nós, que muitas vezes nós precisamos de ter uma outra pessoa ao nosso lado, para denunciar isso na nossa vida. Ei, denunciar o orgulho é de fato ferir ele. Porque é difícil a gente reconhecer que a gente é orgulhoso. Denunciar o orgulho é ferir ele de frente. Mas nós precisamos disso. Eu não sei você, mas eu preciso. Alguém mais precisa aí? Então, o orgulho é a principal plataforma dos nossos pecados, irmãos. Como é, pastor? O orgulho é a principal plataforma dos nossos pecados? É. Ela é a principal estrutura dos nossos pecados. Não tem isso. O orgulho, ele conduz muitas vezes todos os nossos outros pecados. Ele é uma base, ele é uma estrutura para isso. E muitas vezes isso é denunciado quando que existe uma coisa terrível que carrega isso. Sabe o que é?
algo chamado de comparação. Quando nós começamos a nos comparar, e a olhar para nós e olhar a outra pessoa, isso denuncia o nosso orgulho. Sabia disso? Porque a comparação, ela carrega para a gente, primeiro ela mostra para a gente que talvez a gente não seja tão bom quanto alguma pessoa. Então, quando você coloca que você não é tão bom como alguma outra pessoa, você já está se comparando a ela, sim ou não? Mas você também não é tão ruim também contra outra pessoa. Então, quando você se depara com essa situação que você não é tão bom com alguma pessoa, mas você também não é tão ruim, você está denunciando o seu orgulho. E às vezes isso passa de uma forma completamente desapercebida, porque você está dizendo, eu sou melhor do que fulano. Talvez eu não seja melhor do que cicrano, mas eu sou melhor do que fulano. Não é assim? Ou só eu já fiz isso? Só eu fiz isso, foi? É terrível essa questão da comparação em si. E nós, muitas vezes, acabamos sendo aprisionados. E isso ainda cresce de uma forma muito mais acentuada quando o poder entra em determinadas situações. Quando o poder ele entra e ele se conecta com o orgulho, parece que o orgulho ele sempre se deleita com o poder. É por isso que é muito complicado você dar poder a uma pessoa que é altiva e que é soberba, porque por certo ela vai se deleitar, mas ela também vai atropelar, e ela vai ferir, ela vai machucar muita gente, porque ela não sabe administrar isso. E nós precisamos, queridos, estar com o nosso coração sendo visitado o tempo inteiro em relação a isso. O orgulho, ele muitas vezes aprisiona as pessoas e não faz com que elas admitam os seus problemas, as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas misérias que muitas vezes nós carregamos, né? Os nossos fracassos. Gente, como é difícil às vezes para muitas pessoas admitir os seus fracassos, as suas derrotas, as suas perdas, ocasionadas talvez pelas suas próprias negligências, né? Ou pela sua, talvez, não aplicação das competências, do tempo, da maturidade, de tantas outras coisas. Mas às vezes nós temos muitas dificuldades por causa da proteção de algo chamado reputação. A nossa reputação, ela não pode ser abalada, porque ninguém pode ver que de repente eu não consegui, que simplesmente eu não consegui realizar, não consegui fazer, eu não tive a capacidade naquele momento necessária para realizar alguma coisa. E ficamos protegendo, por causa do nosso orgulho, de uma imagem que não é real, que é fantasiosa, a respeito de nós mesmos. Então, Jesus ele está nos chamando a aprender dele, porque há um treinamento para que nós venhamos primeiro a ser libertos do orgulho, e há um treinamento para que a gente possa aprender a ser humilde. Amém ou não amém? Isso requer um treinamento, isso requer uma aplicação, isso requer uma atenção grande a esse respeito, porque a gente não pode deixar com que essa origem ela possa simplesmente financiar todos os outros nossos pecados. Ei, você está comigo? Você está entendendo isso? Então faça alguma coisa, se expresse, diga alguma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O orgulho é algo tão ruim, tão terrível, que o orgulho, ele é responsável pela criação do inferno.
Como é que é, pastor? É exatamente isso. O inferno só existe por causa do orgulho. E eu vou dizer uma outra coisa, não se choque. O orgulho, ele é pior do que o diabo. Como é que é? O orgulho é pior do que o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo só é diabo por causa do orgulho. Sem o orgulho, não existiria o diabo. O diabo só se tornou diabo porque ele elevou o seu coração a querer se aproximar de alguém igual a Deus. Você está me entendendo? Você está compreendendo isso? Veja, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Escute uma coisa. Isso para mim foi muito importante, eu entender isso. Sabe por quê? Porque isso para a gente traz a completa revelação. Escute, isso traz a completa revelação, porque Deus declara, Ele declara, eu resisto aos... Você está entendendo? A única coisa que Deus resiste é o soberbo. Procure outra coisa, porque Ele mesmo declarou isso. Isso é a única coisa que eu resisto. Porque o orgulho teve essa capacidade. O diabo só se tornou diabo por causa do orgulho. Então, tenha muito cuidado com a síndrome de Lúcifer. Porque a síndrome de Lúcifer, ela está pautada em algo chamado orgulho. E Deus disse, isso é a única coisa que eu não tolero. Ei, você está me entendendo? Para você ver a seriedade e o peso que há nisso. Nós precisamos, de fato, trabalhar isso dentro de nós. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes, o pior orgulho são orgulho de coisas boas. E foi isso que o Senhor confrontou enquanto Ele esteve aqui. Porque você ter orgulho da sua santidade. Ei, você está me entendendo? Ter o orgulho de você ser uma pessoa certa, correta. Isso gera dentro de nós algo que é uma estrutura que é muito difícil de ser quebrada. Porque se levanta uma estrutura não de atributo de Deus, mas uma estrutura chamada de religiosidade, que é muito pior do que quebrar uma estrutura de pecado. Porque uma estrutura de pecado, ela é mais fácil de ser quebrada, porque há o reconhecimento do pecado. Você está me entendendo? Mas como é que eu reconheço a questão da estrutura do orgulho da santidade? Esse é o princípio de Leviatã dentro da igreja. Esse é o princípio que Jó combateu durante toda a sua história de vida. Jó, ele enfrentou essa realidade. Se você for ler o capítulo 41, olha o capítulo 41 de Jó.
40 capítulos se passaram de conflitos, de guerras existenciais, de conseguir enxergar para dentro dele mesmo. E quando chega no capítulo 41, tantas coisas aconteceram, ele entendeu, ele compreendeu. Olha, tem algo aqui dentro de mim, uma estrutura, que ela é muito mais gigante, muito mais poderosa do que eu poderia imaginar. Vamos abrir lá em Jó 41, só para a gente entender um pouco isso. Jó 41, verso 1. Escuta só esse texto, queridos. Escuta só esse texto. Porque hoje talvez você vai se sentir o crocodilo que você é. Veja o que diz o texto. Jó 41, 1 diz: podes tu, olha o que ele está dizendo. Podes tu com um anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhes no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhes as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-á preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre ele os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões. Olha só. Encher-lhe-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? Ele está perguntando. Ele está dizendo: será que os arpões vão conseguir transpassar ele? Será que os arpões vão conseguir perfurar ele? A sua cabeça será perfurada com farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derrubado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Porque o que está debaixo de todos os céus é meu. Eu não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça e da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou quem penetrará a couraça? Que couraça? Que couraça? Quem é que pode penetrar sua couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho. Cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta, a tal ponto, uma se achega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Você está entendendo a estrutura dobrada do orgulho? Você está entendendo a carapaça que é impenetrável e que ela não pode ser perfurada, ela não pode ser penetrada, ela não pode ser confrontada? Isso aí é que fala sobre esse animal que tem esse dorso impenetrável, que anzol não entra, que arpão não consegue penetrar, e isso se chama orgulho.
Então, queridos, eu quero te dizer que, de fato, nós precisamos estar constantemente confrontando essas estruturas dentro da nossa própria vida, dentro daquilo que muitas vezes nos afasta do Senhor e que nós às vezes não compreendemos, não entendemos, que isso é o que tem feito Deus resistir a nós mesmos. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender porque as coisas estão travadas na minha vida. Eu não consigo compreender porque as minhas orações não são respondidas. Eu não consigo compreender porque as coisas estão dando errado. Eu não consigo compreender porque o céu está de bronze. Eu não consigo compreender porque muitas vezes eu oro e eu até jejum e as coisas não rompem e não mudam. E o Senhor está dizendo: olha, existe uma coisa que eu não tolero, que eu não resisto. É a altivez, é o orgulho, é a soberba. E às vezes de coisas que são aparentemente boas, mas que afasta você da minha presença. Ei, você está entendendo? E a gente precisa, de fato, entender isso. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A contrapartida disso é sabermos que a humildade é a única coisa que nos faz depender totalmente de Deus. Você concorda comigo? A humildade é a única coisa. Deus, eu preciso tanto disso. Senhor, eu quero poder mais isso. A humildade é a única coisa, irmãos. A humildade é essa plataforma que nos trouxe redenção, que nos trouxe salvação. Ei, escuta uma coisa. Nós fomos salvos e alcançados por causa da humildade de Jesus. Ei, eu e você, nós estamos aqui hoje, Léo, porque a única forma de nós termos sido alcançados na redenção e na salvação é simplesmente porque Ele decidiu se humilhar. Ele decidiu se esvaziar. Ele decidiu sair da sua condição de Deus e vir como homem, e vir ser tomado como servo, e vir como natureza humana, e de decidir morrer, e decidir morrer uma morte de cruz. Então a humildade, ela começou no céu. A humildade, ela não é terrena, e foi ela que criou um caminho para nós que seria impossível, porque se Ele não tivesse aberto mão da sua glória, aberto mão do seu trono, ter se esvaziado e ter se humilhado, nós não teríamos a salvação, e a graça, ela não teria nos alcançado. Foi porque Ele decidiu se humilhar. A humildade não é uma coisa que é terrena, ela é advinda do céu. Você está entendendo? E só o céu pode te dar a humildade. Nada terreno pode te fazer humilde. Só existe um, e Ele disse: aprendei de mim. Não há como vencer essas estruturas sem se aproximar dEle. Porque foi através da humildade que nós fomos achados, encontrados, atingidos, alcançados. Jesus, Ele pisou no orgulho e na soberba. Ele pisou na sua glória, no seu trono, e Ele decidiu se esvaziar.
Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, vindo como um homem, natureza humana, escolhendo uma morte, e uma morte de cruz, mas pelo que também o Senhor o exaltou, dando um nome que está acima de todo nome, ao qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Irmãos, sem humildade eu não vou conhecer a eternidade. Não tenho como conhecer a eternidade. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele teve que se humilhar para descer. Amém? Se ele não se humilha antes de descer, ele não tinha como descer. Ele se humilhou para descer. Mas agora, cabe a nós se humilhar para subir. E aí você está entendendo? Ele se humilhou para descer. Mas o caminho de volta é nosso, de nos humilharmos para que possamos subir. Então, não tem um atalho nisso. De fato, nós precisamos. Sem humildade não tem como conhecê-lo. Sem humildade não tem como alcançá-lo. Não tem. E todos os nossos relacionamentos, eles também precisam ser pautados na humildade, porque a humildade, ela é a única manifestação de graça na nossa vida, sim ou não? E nós precisamos muito. Há pouco tempo aqui atrás eu estive falando sobre a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é aquela que perdeu exatamente isso. Era uma igreja que se julgou ser rica e abastada. Uma igreja que tem obras e que tem prata e que tem ouro. E hoje, a realidade hoje das igrejas, elas são assim, irmãos. Olhe para mim, escute isso. A igreja dos primeiros dias era a igreja que foi declarar, e ela declarou, na Porta Formosa, ela declarou: olha, nós não temos nem prata, nem ouro. Mas o que nós temos, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Mas a igreja dos dias de hoje, ela tem prata e tem ouro. Talvez ela não tenha o que a igreja dos primeiros dias tinha, mas hoje ela tem prata e ouro. Ela tem bens. E me diga uma coisa, tem muitas pessoas, igrejas, que elas se orgulham do que elas têm. Sim ou não, irmãos? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Hoje tem estrutura de igreja que de fato nos impressiona. Sim ou não? Será que isso levanta orgulho no coração? Porque a gente tem orgulho, não tem, irmãos? Tem ou não tem? A gente, quando ajeita a casinha da gente, a gente fica orgulhoso, não fica? Não é assim? Agora hoje a igreja, ela tem prata, ouro. Tem igrejas que são de fato ricas. Tem realmente patrimônio, tem prata, tem ouro. Mas talvez ela não tenha condição de dizer: olha para nós, e aquilo que eu tenho eu vou te dar. Levanta-te e anda. Esses dias, irmãos, talvez nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho, para a essência do Evangelho.
Irmãos, eu não estou querendo dizer que eu condeno isso, não. Eu acho que a igreja tem que levantar um testemunho, sim. Isso é importante, amém, irmãos? Porque o Senhor prometeu que a riqueza do ímpio vai passar pela mão da igreja, amém? Então não tem problema em ter. Agora, você não vale pelo que você tem, você vale pelo que você é, você vale pelo aquilo que você carrega, você vale por quem anda junto com você. E você, na sua vida e no seu testemunho, precisa declarar: quem tem andado junto com você não é o que você tem, é o que você carrega. Você está compreendendo isso? A igreja, ela não pode ser medida dessa maneira. Então hoje, de fato, nós precisamos talvez entrar no nível de arrependimento e buscar realmente essa humildade de coração diante de Deus, porque a presença dele vale mais do que qualquer outra coisa. Amém, irmãos? É a presença dele. É Ele em nós, mesmo sem prata e sem ouro, amém ou não amém? Sem prata e sem ouro, mas o que eu carrego, isso eu posso dar, isso eu posso transmitir para as outras pessoas, porque Cristo em vós é a esperança, Cristo em vós é a esperança da glória. Irmãos, deixa eu lhe dizer, para que serve um homem ou uma mulher sem o Espírito Santo de Deus para Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Meus irmãos, e por isso que nesses dias, a única coisa que eu tenho pedido a Deus: Senhor, o teu Espírito Santo. Digo para você, meu irmão, tendo o meu Deus por testemunha, a minha maior ambição hoje é pelo Espírito Santo dele. O que vale para Deus um homem sem o Espírito Santo de Deus? Me diga uma coisa: o que é que Deus vai fazer com uma pessoa sem o Espírito Santo dele? O que é que ele vai fazer? Ele não pode fazer muita coisa. Então precisamos entender isso. Irmãos, tinha tanta coisa para falar, mas não quero falar mais não. Vamos ficar de pé. Vamos colocar nossa vida diante dele. Tinha um monte ainda, mas vamos nos arrepender. Que a gente precisa se arrepender. Irmãos, olha aqui para mim, não despeça não. Eu estou falando isso para você, porque eu estou dizendo isso para mim mesmo. Eu preciso me arrepender. A gente precisa voltar realmente para uma essência. Sabe, queridos? De buscar de fato o que importa. Amém ou não amém? O que é que você tem buscado, hein? O que é que tem feito os teus olhos brilharem? Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente está atrás de tanto brilho, mas o brilho ele não traz o benefício. Deus, ele não quer que a gente brilhe, irmãos. Deus quer que a gente ilumine. Porque qual é o benefício que o brilho vai trazer para outra pessoa? Mas uma coisa eu sei: se você iluminar uma outra pessoa, isso vai trazer um benefício muito maior. Então Deus quer que você ilumine, e por isso
Ele declarou: olha, você não pode colocar uma candeia escondida, tem que colocar, porque ela vai iluminar. Então a gente tem ido em busca, e talvez os nossos anseios tenham sido diante de tantas coisas, sabe? Mas a humildade é a única coisa que nos leva a nos arrepender, irmãos. A humildade é a única coisa que nos leva a reconhecer. Porque o humilde, ele consegue reconhecer, sim ou não? Mas o altivo, ele consegue reconhecer? Não consegue. E a gente precisa de verdade, sabe? Entender que esse é um mal que de fato Deus ele não tolera. Como você, olha aqui para mim, porque isso é muito importante. Como você reage quando você é confrontado? Como é que você reage? Olha para você dentro de você mesmo. Quando você é corrigido, como é que você reage? Isso mostra um sinal para você. Irmãos, deixa eu te falar, eu estou falando isso porque eu tenho dificuldade também. Não é fácil ser corrigido, irmãos. Não é fácil não. Mas a gente precisa, amém? Quem é que de coração reconhece que precisa ser corrigido? De verdade, de verdade. Agora, quem é que reconhece que tem dificuldade de ser corrigido e que precisa quebrar essa estrutura? Quem é que reconhece? Isso é mais difícil, né? Quem é que reconhece que tem dificuldade? Irmãos, é isso. É isso que precisa. Precisa reconhecer que a gente precisa. A gente precisa do carpinteiro de Nazaré, amém ou não amém? A gente precisa do oleiro que bota a mão no barro. A gente precisa, irmãos. A gente precisa daquele martelo que esmiuça a penha, a pedra que está ali batendo. Eu preciso desse martelo, meu irmão. Eu preciso. Eu preciso da tesoura que poda, amém? Quem está lembrado da tesoura que poda? Eu preciso da tesoura que poda, irmão. Eu preciso da tesoura que fere para podar. Eu preciso. Deus, tu sabes o como eu preciso. Irmãos, às vezes a gente acha ruim, e eu acho ruim, mas eu preciso ter aqui, do meu lado aqui, que não deixa passar nada. Tá ali, graças a Deus. Irmãos, a gente precisa ter pessoas do nosso lado que possam exercer isso para nos quebrar, e a gente precisa reconhecer isso. Irmãos, eu não quero ser resistido por Deus, meu Deus, e é por isso que o livro de Provérbios fala o temor. Olha o que ele diz. A tradução está vindo agora, o temor do Senhor. Se você tem temor, algum temor ainda, existe algum resquício de temor no seu coração ao Senhor, Ele está dizendo, olha, aborrece. Porque se você não aborrecer o orgulho e a arrogância, Deus vai aborrecer você. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Meu irmão,
Olha, eu quero ter o diabo irado, aborrecido comigo. Que ele se ire, que ele se estoure, que ele se quebre, que ele todo dia, não tem problema. Ele pode se irar, se espernear comigo todo dia. Mas Deus aborrecido comigo, irmãos. Eu preciso ter temor para isso. Eu preciso ter temor de Deus para isso. E a minha oração essa noite é que Deus resgate o temor do seu coração. E que faça de cada um de nós, homens e mulheres, muito, muito humildes e quebrados. Quebrados, quebrantados. Pessoas que aceitam, suportam a correção, suportam a prensa e que não retrocedem, que não correm, que não são fugitivos. Deixe de ser fugitivo e aceita o processo de Deus na sua vida. Amém? Vamos aprender dele. Vamos aprender com ele. Vamos deixar, porque foi por causa da humildade dele que nós estamos aqui. A graça, ela foi manifesta por uma atitude de humildade. E por essa humildade ele teve que ser humilde, se humilhar para descer. Ele abriu mão de tudo que ele tinha e de tudo que ele é para descer. E às vezes a gente não quer abrir mão aqui de tanta picuinha para subir. Ficamos aqui nos apegando, ficamos aqui nos abraçando a coisas, porque sempre, sabe, sempre você quer ter a razão. Sempre você quer estar certo. Nunca você consegue admitir que você errou, que você está errado. Sempre existe um mais, sempre existe uma justificativa. Porque todos aqueles que são muito bons de argumento são muito ruins de arrependimento. Sempre tem um argumento. Você sabe de uma coisa? Jesus, quando ele chegou à mesa com os discípulos, Jesus estava ali na mesa. E Jesus chegou e ele declarou: um de vocês é o traidor. Você sabe o que foi que aconteceu? Os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus: por acaso sou eu, Senhor? Veja que coisa. Nenhum deles que ali estava, eles imaginaram que poderia ser o outro. Está lá escrito. Eles perguntaram: por acaso sou eu? Porque você sabe de uma coisa? Quando você está na presença de Jesus de verdade, você nunca vai conseguir enxergar o outro sem enxergar você primeiro. Você vai sempre enxergar você primeiro. Porque se isso não estiver acontecendo, se você sempre consegue primeiro ver a outra pessoa e não consegue se enxergar, é porque você nunca teve a mesa com Jesus. Porque se você tiver a mesa com Ele, você sempre vai olhar para você e nunca para o outro. Hoje, talvez seja o dia de você estar voltando para a mesa. Porque é muito difícil, não, queridos? A mesa, ela é tão pedagógica. Porque você chegar na mesa e dizer: tem um traidor aqui. Porque a mesa muitas vezes é lugar da denúncia, é o lugar do confronto.
mas é o lugar também onde você tira o seu manto e tira as suas vestes, e você pega uma bacia, e você pega uma toalha, e mesmo você sendo quem você é, você se ajoelha para lavar os pés daqueles que são menores do que você. Isso é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O maior servindo o menor, porque no reino é assim: o maior sempre serve o menor. Espírito Santo de Deus, vem aqui essa noite sobre nós, Senhor, porque hoje nós temos vivido tantas coisas e temos visto tantas coisas, e os nossos corações, ó Deus, têm se enchido de tanto orgulho e de tanta altivez. Estamos sempre, ó Deus, nos comparando, passando uma régua e um prumo pessoal. Estamos sempre, Senhor, traçando paralelos com as pessoas e denunciando aquilo que tem permeado o nosso coração. Senhor, que essa noite haja uma atitude aqui de esvaziamento, Senhor. Senhor, essa noite eu quero colocar a minha vida diante de Ti, e eu quero Te pedir: eu preciso me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso, Senhor. Eu preciso me esvaziar de tantas coisas, Senhor. Me ajude, Espírito Santo de Deus. Eu não quero, Senhor. Eu quero aborrecer o meu orgulho. Eu quero aborrecer a minha arrogância. Eu quero aborrecer a dureza da minha cerviz. Eu quero aborrecer, Senhor, a minha dureza de coração, Senhor. Eu quero aborrecer, mas eu não quero Te aborrecer, Senhor. Eu não quero que o Senhor me resista, Senhor. Que eu queira me aproximar de você e você esteja me evitando, que você esteja me ignorando, que você esteja tapando os seus ouvidos, fechando os seus olhos e encolhendo a sua mão diante de mim, Senhor. Isso eu não desejo, Senhor. Então vem essa noite e tenha misericórdia de nós. Nos ajude, nos ajude. Venha como um martelo mesmo, ó Deus, que fere a pedra, que fere a penha, Senhor. Que com a talha, Senhor Deus, nós somos feridos, para que as arestas sejam removidas. Assim como o Senhor, ó Deus, lapida, ó Deus, o carvão, leva ele a altas temperaturas, em profundidades grandes, para que ele possa ser transformado num diamante. Senhor Deus, nos leve também, Senhor. Nos leve, nos leve, nos leve. Nos leve ao fogo consumidor, ao fogo purificador, Senhor. Nos leve, Senhor. Por favor, por favor, por favor, Senhor. E quebre. Nós não queremos, ó Deus, ter uma carapaça, Senhor. Ó Deus, escamas que estão tão endurecidas e tão enrijecidas, ó Deus, que os arpões não penetram, Senhor, que os anzóis não penetram, são intransponíveis, ó Deus, devido à sua dureza, Senhor. Não queremos ser, ó Deus, esse crocodilo, esse grande dragão, ó Deus, que tenta simplesmente enfraquecer e nos afastar, ó Deus, da sua presença, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe, mas tenha misericórdia de nós.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu, quebra as nossas razões, quebra os nossos argumentos, quebra as nossas desculpas e justificativas, e nos leve a esse lugar chamado humildade, que reconhece. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre mim. Vem, Senhor.